Olá pessoal, tudo bem? Chegou o momento, esse é o primeiro vídeo da playlist em que a gente vai abordar scripts dentro do Roblox, ou seja, é a programação aqui dentro do Roblox. Primeira vez que a gente vai fazer uma linha de código e para esse primeiro vídeo sobre esse tema eu escolhi o algoritmo da chuva. Então a ideia é que a gente faça aqui um fenômeno parecido com o da chuva, que você pode usar também para, se você quiser fazer meteoros caindo, ou até um outro fenômeno sobrenatural que se pareça com uma chuva, né? O que vai definir esse fenômeno? Existem coisas, pingos, estruturas sendo criadas no céu e caindo o tempo todo enquanto o meu jogo está sendo executado. Então, para isso, a gente vai ter que aprender como criar objetos durante o meu jogo via script e como manipular esses mesmos objetos. Vocês vão ver que não tem mistério e eu vou dar algumas explicações para quem estiver aqui ainda meio cru na programação e não entenda alguns conceitos, tá bom? Bom, a gente já viu nos outros vídeos aqui dentro do Roblox como é que eu incluo, por exemplo, uma part, um bloco normal, clicando aqui, e como eu manipulo de forma simples aqui a posição, as dimensões desse objeto, como é que eu rotaciono, né? E também que a gente pode alterar facilmente os parâmetros aqui de properties, propriedades, como por exemplo a cor, aqui em aparência, posso mudar a cor, posso botar transparente, né? Aqui com um certo grau de transparência. Tudo isso que a gente fez manualmente aqui nesse exato momento, vocês vão ver que é possível fazer via código, enquanto o jogo está acontecendo, ou seja, os objetos que estão aqui presentes, eles podem alterar de tamanho, de cor, de propriedades, de posição durante o meu jogo. E para isso a gente vai ter que criar uma estrutura chamada script. Então, nesse momento, a gente vai clicar aqui no maisinho aqui de Workspace. Eu poderia criar o meu script dentro aqui, por exemplo, da part que eu criei. Script, né? Vai fazer diferença isso, mas para esse exemplo desse vídeo, não. Mais pra frente eu vou abordar isso, qual é a diferença e por que botar um script dentro de um objeto ou de outro. Mas vamos criar o nosso primeiro script aqui dentro de Workspace, então eu vou clicar o maisinho e clicar em Script. Bom, cliquei em Script, automaticamente ele criou essa nova abinha aqui aberta do script. Ele vem com um código já pronto, padrão aqui, o print, que é o comando mais simples, assim, eu acho que está presente, se não em todas, na maior parte das linguagens de programação, e em geral é o primeiro comando que você aprende, como escrever alguma coisa. Esse é o print que vai escrever Hello World. Eu sugiro fortemente, se você já sabe para que vai servir aquele script, que você, por uma questão de organização, renomeie o script. Então, como nesse caso vai ser uma chuva, eu vou botar o nome chuva aqui para o meu script. Isso pode facilitar o seu trabalho no desenvolvimento do jogo. Bom, se eu pressionar um F5 agora nesse momento, né, vamos ver aqui qual é o efeito desse código print hello world. Eu não vejo nenhuma diferença a princípio. Tá aqui o meu boneco, não tem nada no mundo. Como é que eu vejo isso, né? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é que a gente precisa habilitar uma janela que vai ajudar muito na leitura e no entendimento do que está acontecendo com o meu código durante o jogo, tá certo? E para isso a gente vem aqui em View e vai habilitar essa janelinha chamada Output. Quando a gente clica em Output, você vê a mensagem aqui Hello World, ou seja, ele printou, ele escreveu aquele texto aqui no Output. Essa tela de output vai ser super importante para a gente debugar, né? É um termo que a gente usa aqui para a gente encontrar falhas, erros, entender como é que está funcionando o nosso código ao longo da execução do nosso programa. Então, eu não preciso a princípio desse código agora, porque ele não tem nada a ver com o nosso fenômeno da chuva. Se eu pusesse aqui qualquer outra palavra, a gente ia ver lá essa outra palavra sendo printada. Preciso de um primeiro comando, que é o comando que vai criar uma nova instância, um novo objeto dentro do meu jogo, e esse comando é instance. Perceba que é o seguinte, quando eu começo a escrever, ele já me oferece aqui a possibilidade de algumas palavras, né? E eu posso pressionar Tab para selecionar a que eu quero. Então, instance.new, e ele abre um parênteses. Isso porque ele é uma função. Se você não entende o que é uma função dentro de programação, calma. Você vai nesse momento copiar, escrever, e aos poucos as coisas vão se tornar mais naturais para você. Mas uma função é basicamente um conjunto de instruções, algo que vai executar
alguma coisa dentro do meu programa. E essa função aqui, ela faz justamente isso, ela cria uma nova instância. E ela me pede 2 argumentos. O que são argumentos? Tá? Parâmetros que eu estou passando para a minha função. E as funções elas podem ou não precisar de parâmetros, de argumentos. E nesse caso, essa instance.new me pede 2 argumentos que são o seguinte. Tudo bem, é como se a função dissesse, beleza, você quer que eu crie uma instância. Aí ela te pergunta o seguinte, de que tipo e onde eu vou botar esse objeto? Ou seja, dentro de quem aqui na minha hierarquia, aqui dentro do Explorer. Então, a primeira coisa que a gente vai dizer para ela é o tipo de objeto que eu quero que seja criado. Aqui no Roblox existem vários tipos de objetos, eu não vou falar deles nesse vídeo, mas mais pra frente eu vou abordar isso. Vamos usar esse objeto que a gente já está dominando, que é o objeto part. Então eu vou botar entre aspas, part. E vírgula para botar o próximo argumento. Qual é o próximo argumento? Eu preciso dizer onde eu quero aninhar, onde eu quero botar essa part. E eu vou botar dentro de workspace. Para isso, eu vou digitar game.workspace. Bom, vou dar um F5 para ver o que acontece com esse código. Vamos lá, aqui está o meu bonequinho. Olha lá, ele criou uma part dentro do meu jogo. Perceba o seguinte, não foi a gente que incluiu manualmente, né, no nosso editor. O meu código incluiu essa part aqui, nessa posição aleatória, não é a posição aleatória, no meio do meu mundo. E eu vou querer agora alterá-la, né? Perceba o seguinte, olha, quando eu venho para o meu editor, não está lá a part que foi criada, só está a parede. Então aquela parte só vai ser criada de fato quando eu der o F5, quando eu der o play e o meu jogo for executado. Então a cada vez que eu dou o play, ele cria essa parte aqui no centro do mundo. Só que, e agora? Eu quero mudar a posição que ela está sendo criada, eu quero mudar os parâmetros como cor, transparência, tudo mais. Como é que eu faço isso? Para isso, a gente vai precisar criar uma variável, é como se a gente desse um nome para essa parte que está sendo criada agora. Porque se eu crio ela desse jeito aqui, instance.new part game workspace, eu não consigo acessar a mesma estrutura que foi criada para poder alterar. Então, nesse sentido, é que a gente cria uma variável que pode ser local ou global. Se tudo isso ainda parece meio obscuro, por enquanto, só escreve o código e aos poucos você vai entender. Eu vou criar uma variável local, ou seja, que vai ser entendida e trabalhada só dentro desse script. E vou chamar de qualquer coisa, você pode escolher um nome, eu vou botar pingo, para aparecer o pingo de chuva. Local pingo igual o mesmo código que a gente já estava antes. Ou seja, não há diferença, se eu der o F5 agora, é o mesmo bloco que está sendo criado, só que agora ele tem um nome e ele está dentro de uma variável chamada pingo. E qual é a vantagem de criar uma variável e botar essa estrutura dentro da variável? Agora eu posso, com o pingo, ou seja, acessar aquela estrutura e fazer qualquer alteração. Por exemplo, pingo, ponto, aí ele já vai me sugerir todos os parâmetros normais de uma part. Por exemplo, pingo.transparency. Olha só, eu vou mudar a transparência. A transparência em geral é um número de 0 a 1. 1 é totalmente transparente, 0 totalmente fosco. Então, eu vou botar opaco, né? Eu vou botar 0.7. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um F5. E vai instalar a minha parte no mesmo local, porque eu não mudei o parâmetro local, mas ela está agora transparente, né? Dá para ver que ela está transparente, com 0.7 de transparência. Ou seja, eu acho que vocês já entenderam. Eu posso alterar qualquer coisa desses parâmetros aqui, dessas propriedades de uma part, através do meu código. Por exemplo, o parâmetro position, que está aqui dentro de data. Olha só, informações, né? Se eu mexo na minha parede, aqui, perceba o seguinte, o meu position, ele muda. E ele é um conjunto de 3 numerozinhos que são as coordenadas x, y e z. Então vamos supor que eu queira criar aquele pingo, mas numa altura aqui, determinada, qualquer. Por exemplo, eu vou pegar essa parede aqui e vou botar ela um pouquinho mais para cima, só para ver o que acontece ali. Olha lá, a minha altura, ela é determinada por aquele segundo número, que é o y, né? X, y e z. O y, que é o número do meio, é o que diz a altura. Então vamos supor que eu queira botar essa parede aqui, na verdade o pingo que eu vou criar, numa altura mais ou menos dessa aqui, ó, 40. Tá? Vou criar, ó, vou voltar a usar essas coordenadas aqui para o meu pingo. E vou deletar essa parede, que a gente não quer usar essa parede. Eu vou então agora mudar o pingo.position. Só que a nossa
tendência é chegar aqui e escrever os 3 números. O Roblox, a linguagem aqui, que é a Lua, não entende desse jeito. Você precisa criar um negócio chamado um vetor de 3 dimensões. É um novo vetor de 3 dimensões. Então, para escrever, a gente escreve assim, vector 3.new. E agora sim, dentro do parênteses, eu jogo os meus numerozinhos, tá? Então, eu usei aquela mesma posição que a gente testou com a parede. Se eu der um F5, teoricamente, né, o meu pingo vai ter sido criado em cima, nessa posição, no Y, com essa altura. Agora, a gente vai observar o seguinte, vamos lá. Meu bonequinho está aqui, opa, e o meu bloco está no chão. Meu bloco está aqui no chão. Por quê? Na verdade, ele foi criado naquela altura, mas vocês já perceberam que mudou aí o X e o Z, né? O X e o Z. Mas o Y não tá, eu não estou vendo ele naquela altura. Por quê? Porque todo objeto, toda parte, quando ela é criada dentro do Roblox, ela é criada com aquelas propriedades físicas. Ela caiu com a gravidade aqui. Se eu quiser que ela fique fixa ali em cima, eu preciso que esteja ativa a propriedade anchored. Vocês vão lembrar, quando eu boto um objeto aqui, ó, qualquer no meu mundo, se eu quiser que ele fique de fato preso aqui nessa altura, eu preciso chegar na propriedade aqui ancorado e botar sim para ancorado. Então, se eu der F5 agora, o objeto que foi criado, né, com uma certa altura, ele vai ficar na posição, ancorado, preso naquela posição sem cair. E é isso que a gente precisa fazer com esse novo pingo para a gente ver ele na altura que a gente determinou. Então, agora sim tá lá, aquele objeto tá fixo, né? E o meu pingo aqui caiu normalmente porque a gente não alterou a propriedade anchored do meu pingo. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Para que a gente entenda que se eu quero que um objeto criado fique parado ali numa determinada altura e sem cair, eu preciso também alterar, ó, pingo.anchored. E essas propriedades que é só sim ou não, ou seja, que a gente flega, dá um check ali na propriedade, a gente basta dizer se é true ou false. Ou seja, eu posso botar anchored igual a true, e isso quer dizer que onde eu criar o pingo de chuva, deixa eu deletar de novo essa plataforma aqui, vamos ver só o pingo sendo criado. Vou tirar essa transparência porque está dificultando aqui a nossa visualização e vou dar um F5 agora. Então agora o meu pingo de chuva está lá, parado, porque a gente ativou a propriedade anchored, ancorado, né? Então, mas um pingo de chuva de verdade, ele cai, né? Então a gente vai querer que ele caia. Na verdade, eu não quero que ele fique como true, como ancorado. Então eu posso até tirar essa linha de código. Fiz isso para que vocês entendessem mesmo, né? Então eu já estou criando o meu pingo.position aí nessa posição, né? E agora o que eu quero é mudar um pouco as dimensões, porque um pingo não é exatamente daquele jeito. Então eu posso mudar a propriedade .size, que é o tamanho. Pingo.size também é um vetor. Também é um vetor de 3 dimensões que eu vou passar para ele. Então eu vou criar um novo vetor e aqui dentro desse vetor eu boto as dimensões. Por exemplo, eu posso botar 3, 1. Isso quer dizer que ele vai ter 1 de x, né? 3 para o y e 1 para o z. Vamos ver como é que fica esse tamanho aqui. Então perceba o seguinte, olha, o meu pingo agora, ele já mudou as dimensões dele, ele está mais esticadinho e ele caiu por conta da gravidade mesmo. Perfeito, parece estar funcionando. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu posso fazer com que ele crie esses mesmos comandos que ele fez agora, que ele faça isso várias e várias vezes, ou seja, eu vou ver ele criando várias e várias estruturas, como essa que eu acabei de criar. E para isso a gente vai precisar de uma estrutura de repetição. Existem basicamente 2 tipos de estruturas de repetição. Uma que você sabe quantas vezes você quer que ele repita, uma quantidade definida de vezes, e outra que é uma quantidade indefinida. Em geral, a gente usa o while, quando a gente quer que ele fique indefinidamente repetindo. Então eu vou escrever esse while true do, depois eu vou explicar melhor as propriedades do while, mas o fato é que, e aqui eu vou ter que escrever and. Tudo que está dentro dessa estrutura do entre o while, true, do e o and, ele vai ficar
repetindo indefinidamente, né? Eu poderia botar para ele repetir até uma determinada condição, alguma coisa, a gente vai explorar isso melhor em outros vídeos, mas eu vou fazer isso só para que vocês entendam. Ele vai fazer exatamente essa coisa, só que várias e várias vezes. Só tem um porém, e essa é a hora de prestar muita atenção. Se eu der um play agora, vai dar um bug aqui no meu game, porque ele vai travar, tá? Isso acontece porque ele cria tão rápido, que ele atrapalha o processamento dele, de tão rápido que ele está criando aquelas partes ali dentro. Então eu preciso dar um atraso entre uma vez e outra que ele cria. Para isso eu vou adicionar um comando aqui antes de tudo, chamado wait. Esse comando basicamente faz ele esperar um pouquinho antes de repetir de novo. E olha só o que vai acontecer quando eu der o F5 agora. Olha o que está acontecendo. Olha que fenômeno. Já tem uma coisa aqui parecida com uma chuva, né? Mas que está caindo no mesmo lugar. Então eu já tenho algo parecido com uma chuva. O que eu preciso mudar aqui? Eu preciso que essas parts que estão sendo criadas sejam criadas em locais aleatórios e não na mesma posição, né? Para isso, em vez de números definidos dentro desse position, eu posso variar o X e o Z, por exemplo, que se eu quiser manter aquela altura que eles estão sendo criados, eu posso variar o X e o Z de forma aleatória. Eu vou usar, em vez de um número, uma outra função dentro dessa função. Ou seja, em vez do 14 aqui, eu vou usar uma função da matemática. Então é math.random. Random quer dizer aleatório em inglês. Então esse math.random, ele vai me dar um número entre dois números que eu vou dar para ele. Então eu vou abrir o parênteses aqui também. Então em vez daquele 14 que estava aqui, agora vai ser um math.random de um número entre, vou botar aqui, menos 100 e 100. Ou seja, ele vai me dar, a cada vez que ele repetir, um número diferente entre menos 100 e 100, de forma aleatória. E eu vou usar essa mesma lógica aqui pro Z, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer. Quando eu der agora o meu F5, os objetos vão ser criados na mesma altura, ou seja, com Y fixo, mas o meu X e o Z estão variando. Ou seja, eu tenho algo como uma chuva de granizo bem perigosa, né, com esses blocos aqui, mas já tem aqui o fenômeno da chuva acontecendo, tá bom? O que eu poderia mudar? Eu posso mudar a cor desse pingo, mas vocês já sabem a lógica, basta eu chegar aqui em pingo.color e por aí vai, né? Se eu quiser, por exemplo, que os pingos não fiquem acumulados no chão quando eles estão ali dentro, eu vou precisar mudar a propriedade collide, que é essa propriedade quando a gente bota um bloco aqui, do behavior, olha só, can collide, ele vem como true, ou seja, ele vem como um corpo físico, ele vai colidir, né? Mas se eu tirar isso, é como se ele transpassasse ali pela base. Então vocês vão ver, ó, se eu fizer um pingo.can collide igual a false, olha lá o que vai acontecer. Eu tenho o mesmo fenômeno da chuva, só que agora os pingos não vão colidir com o chão, ou seja, eles não acumulam no chão. Algo como realmente uma chuva. Espero que vocês tenham gostado. E vou abordar ainda muitos outros algoritmos maneiros aqui dentro do Roblox, tá bom? Um abraço.